My Little Pony: A Amizade é Mágica é de longe a geração mais extensa de toda a franquia, pelo simples fato de que ela tem mais de 200 episódios, que foram separados em 9 temporadas. E como vocês já devem imaginar, o processo para criar um episódio de uma série de animação é muito extenso e complicado. E é claro que durante todo esse processo da criação de um episódio, várias ideias foram sugeridas e descartadas. A série deve ter umas 20 ideias de episódios que foram descartadas ao longo dos 10 anos em que o programa esteve no ar. E pra ser sincera, são conceitos até que bem interessantes, pena que eles não viraram episódios. E com isso em mente, eu criei este vídeo aqui. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipeleal. E hoje vamos nos aprofundar nas histórias de episódios descartados pra My Little Pony. Infelizmente não tem como eu falar de todos os episódios descartados de My Little Pony, até porque são muitos e eu tenho um prazo pra entregar esse vídeo. E também porque nesse vídeo eu quero focar apenas nos episódios descartados que foram descobertos através da Bíblia da série. O que é essa tal Bíblia da série, você deve estar se perguntando? Resumidamente, Bíblia da série é um grande livro onde os criadores de algum desenho ou série usam para demonstrar os principais conceitos e elementos do programa, como descrições de personagens, lugares frequentes onde a história se passa, entre outras coisas. Normalmente esse livro é criado para que os produtores da série tenham um pequeno conhecimento sobre aquilo que eles vão trabalhar, mas tem alguns casos onde ela é usada como forma de demonstrar a proposta de um show para alguma empresa. E a Bíblia da série de My Little Pony foi criada em um estágio muito inicial da produção do desenho. Tanto que nessa época, My Little Pony era para se chamar My Little Pony Adventures. E nesse livro contém algumas ideias para episódios. Algumas dessas ideias realmente viraram episódios da série, como o bilhete extra, a Rainha das Pegadinhas, os Cães Diamantes, entre outros. Porém, esse livro também hospeda algumas ideias de episódios que foram descartados, sendo um deles um episódio que era para ter se chamado Fans Meet You Dear. Traduzindo, chique conhecer você, servo. É um trocadilho que faz mais sentido em inglês, confia em mim. E a história do episódio é bem interessante, pelo menos pra mim. Ele é sobre as Mini-Six descobrindo que havia um potrinho morando no meio da floresta com cervos, pois eles haviam o criado e ele realmente achava que ele também era um cervo, mesmo ele tendo galhos colados na cabeça ao invés de chifres. E o conflito do episódio é sobre as Mini-Six em dúvida se elas deveriam contar a verdade pro potrinho e fazer ele viver com os pôneis, ou então deixar quieto. Não tem muito o que falar sobre esse episódio, eu só tenho duas observações. A primeira é de que na descrição do episódio diz que os cervos se vestiam que nem nativos americanos, o que provavelmente foi reutilizado para criar os búfalos, lá naquele episódio do barril de pólvora. E eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que se esse episódio existisse, ele ia me fazer passar raiva. Tem muita cara daqueles episódios onde as personagens estão agindo de um jeito tão estranho que chega a dar raiva. Mas isso é só uma conclusão precipitada, pois afinal não temos nada além dessa descrição sobre esse episódio. O curioso é que mais tarde, nos quadrinhos da série, os cervos chegaram a aparecer. Só que ambas as ideias deles parecerem indígenas e do potrinho que achava que era um cervo foram descartadas. E também temos um episódio de praia, chamado Nothing More to See. O episódio seria focado nas Mini-Six indo passar um dia na praia, mas elas percebem que a maré está muito mais baixa do que o normal. E isso estava fazendo um reino subaquático ser exposto ao sol. Então a Twilight usa uma poção para fazer suas amigas e ela conseguir entrar no oceano. E lá eles conhecem os pôneis marinhos. E elas também descobrem que o responsável pela maré estar abaixando tanto era um Kraken. E elas terão que derrotá-lo. Muito provavelmente era para esse episódio ter pego aquele conceito de pôneis marinhos lá da G1. E é engraçado como esse conceito foi descartado, mas foi reutilizado 2 vezes na série. Nesse próximo episódio, eu admito que da primeira vez que eu li, eu fiquei muito confusa. Tipo, quem é Apple Seed? Quem são esses tais de Blue e Thunder? Mas daí eu percebi que esses são apenas os nomes descartados para a Apple Bloom e possivelmente para os Wonderbolts. E é um episódio que eu achei até que bem fofinho, que é sobre a Rainbow Dash se comprometendo a ajudar a Apple Bloom a ganhar sua Kyurem Mark. Porém, os Blue e Thunder, que eu vou chamar de Wonderbolts para ficar mais fácil de entender, estavam na cidade naquele momento. E graças a isso, a Rainbow Dash decide ignorar sua promessa com a Apple Bloom para tentar impressionar os Wonderbolts. E a Apple Bloom, no meio do episódio, decide que ela vai tentar ganhar a sua Kyurem Mark se atirando de um canhão. E ela fez isso bem na hora que a Rainbow Dash estava tentando fazer uma manobra para impressionar os Wonderbolts. Mas quando ela viu o que a Apple Bloom fez, ela decide ajudá-la, sacrificando sua manobra. Bom, eu gostei bastante desse episódio, uma pena que ele foi descartado, mas eu tenho as minhas observações.
Primeiro, eu achei o final desse episódio levemente parecido com aquele episódio do arco-íris supersônico. E segundo, eu achei meio aleatório a Rainbow Dash estar ajudando a Apple Bloom aqui. Eu acho que se fosse a Escuta-Lu faria mais sentido. E o próximo episódio é bem familiar. É o Temporada de Coice na Macieira. E sim, eu sei que esse episódio realmente foi lançado e tal, mas de acordo com a descrição dele aqui na Bíblia da série, originalmente era pra esse episódio ser bem diferente. O conceito seria praticamente o mesmo. É temporada de colheita de maçã e a Applejack está ficando muito cansada por ter que lidar com tudo isso sozinha. E no episódio que conhecemos, a Applejack começa a ficar meio biruta porque ela tá muito cansada. Mas no conceito descartado para esse episódio, a Applejack estaria ficando lentamente bem lelé da cuca, pois ela estava dando cabeçadas nas macieiras. E inclusive o final desse episódio também era para ser bem diferente. Pois na versão lançada do episódio, a Applejack admite que ela estava cansada e assim ela pede ajuda para suas amigas para colher o resto das maçãs. Porém, no episódio original, ela pediria ajuda apenas para a Twilight. Pra ser sincero, eu gosto bem mais do episódio que foi realmente lançado, então comenta aí embaixo qual desses episódios mais chamou a sua atenção. Ou melhor, você gostaria que algum desses episódios tivesse sido lançado? Pode comentar à vontade que eu leio todos os comentários. Então foi isso, nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado aos membros do canal e tchau, até os próximos vídeos!